Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre verbo causativo e verbo sensitivo. Esse conteúdo que eu vou dar para vocês, eu aprendi no curso do professor Léo. Eu vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram conhecer. Então vamos aqui para a tela do meu computador para eu começar o conteúdo. Então pessoal, já aqui na tela do meu computador, a gente vai estudar sobre verbos causativos e verbos sensitivos. Os verbos causativos são 3. O mandar, o deixar e o fazer. Ah, André, é só isso o verbo causativo, o verbo mandar, deixar, fazer? Sim, é só isso. O verbo causativo são esses 3 verbos. E os verbos sensitivos são o ver, o ouvir e o sentir. A questão aqui não é se são só esses 3 ou esses 6 verbos, mas sim o que é que acontece quando esses verbos aparecem na frase acompanhado com um outro verbo no infinitivo. Então o grande quê desse estudo está em saber como você deve analisar quando esses verbos aparecem na frase junto com o infinitivo. E é exatamente isso que a gente vai analisar aqui. Toda a minha aula eu sempre começo com uma teoria que vai servir de auxílio para a gente analisar todas as frases. E a teoria, galera, é a seguinte. Quando a gente tiver um desses 6 verbos, mandar, deixar, fazer, ver, ouvir e sentir, acompanhado, seguido de um verbo no infinitivo, isso não será uma locução verbal. Apesar de eu ter 2 verbos, isso não será uma locução verbal. Então, como é a análise que eu tenho que fazer quando eu me deparar com esse tipo de situação? A primeira análise é que você diz que isso não vai ser uma locução verbal e o sujeito do infinitivo ou será um substantivo ou é um pronome. Quando eu mostrar a primeira frase aqui para vocês, vocês vão ter clareza dessa teoria. Então, o que é que a teoria diz? O sujeito nunca será um adjetivo, nunca será um advérbio e nunca será uma palavra com preposição. Por quê? Porque quem assistiu a aula anterior viu que essas palavras não podem ser sujeito na língua portuguesa. Beleza? Então vamos à nossa primeira frase. Ouvimos o sino tocar. Ouvimos o sino tocar. Ouvimos é um dos 6 verbos. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. André, quer dizer que eu tenho que decorar, mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir? Sim. Essa questão é a questão quase certa na banca do CESP. Então você tem que decorar. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Você arruma um jeito de decorar isso. Ouvimos é um dos 6 verbos. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir. Então ouvimos é um dos 6 verbos. A segunda pergunta que você deve fazer é: esse verbo ouvir está acompanhado com o verbo no infinitivo? Se eu olhar bem aqui, eu vejo tocar. Então está no infinitivo. Verbos no infinitivo eles terminam em AR, ER e IR geralmente. Então ele termina em AR ali. Ouvimos o sino tocar. O que é que a nossa teoria diz? Que o sujeito deste infinitivo aqui, vou até marcar de novo, o sujeito do infinitivo ele vai ser ou um substantivo ou um pronome. Então qual é o único substantivo que eu tenho aqui na minha frase? O sino. Então o sino será o sujeito de tocar. Aí você pode perguntar, quem é o sujeito de ouvimos? O sujeito de ouvimos é um sujeito oculto, também chamado de sujeito elíptico. Nós ouvimos. Então o sujeito da primeira oração, que é ouvimos, será nós. E o sujeito da segunda oração é o sino tocar. Perceba, quando você se deparar com frases que tenham um desses 6 verbos, você verifica se ele está acompanhado com outro verbo no infinitivo. Se esse casamento acontecer, você é obrigado a tirar essa conclusão. O sujeito do infinitivo será ou um substantivo ou um pronome. Tá bom? Vamos agora à nossa segunda frase. A nossa segunda frase é: deixei-o sair mais cedo. Eu tenho um dos 6 verbos aqui. Tenho sim o verbo deixar. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Até o final dessa aula, de tanto eu repetir, você vai decorar esses 6 verbos. Então, o verbo deixar
deixei-o sair mais cedo. Então eu tenho o verbo deixar acompanhado de um infinitivo. O que é que a nossa teoria diz? Que o sujeito deste infinitivo, que no caso aqui é sair, ou será um substantivo ou será um pronome. Eu te pergunto, o sujeito de sair é mais cedo? Não, porque como eu falei ainda há pouco, advérbios não podem ser sujeito. Mais e cedo não são substantivos. Eles são advérbios. Então, o sujeito de sair não pode ser nem o mais e nem o cedo. Então lembre-se. Não lembro mais dos advérbios, adjetivos. Eu te aconselho a fazer uma leitura só de vista nos principais advérbios e nos principais adjetivos. Não precisa se aprofundar, você vai estudando aqui e vai aprendendo aos poucos. Então, se o sujeito de sair não é o mais e nem o cedo, qual foi o único termo que sobrou? O O. Então, o O será o sujeito de sair. Olha só, o O está colado no deixei, mas ele é o sujeito de sair. De sair. Então, a nossa primeira oração é deixei, e a nossa segunda oração aqui vai ser o sair mais cedo. Estranho, né? Mas é isso mesmo. Toda vez que você tiver um desses 6 verbos acompanhados com o infinitivo, está aqui um desses 6 verbos acompanhados com o infinitivo, isso vai acontecer. Vou fazer mais um exemplo para a gente fixar ainda mais esse conhecimento. Senti o olho arder. Eu tenho um dos 6 verbos, vamos verificar quem são os 6 verbos. Mandar, deixar, fazer. Ver, ouvir, sentir. Sentir. Sentir o olho arder. O verbo sentir está acompanhado com o verbo no infinitivo, arder. Se ele está acompanhado com o verbo no infinitivo, quem será o sujeito deste verbo no infinitivo, que é o que a nossa teoria diz? Será ou um substantivo ou um pronome. Eu tenho aqui um substantivo? Tenho o olho, então o olho será o sujeito de arder. E quem é o sujeito de sentir? Eu senti o olho arder. Então, o sujeito de sentir é o sujeito elíptico eu. Sempre será sujeito elíptico? Não. A gente vai ver um caso aqui que o sujeito não é elíptico. Vamos seguir. Próxima frase. Fizeram-me rir. Eu tenho um dos 6 verbos na frase? Sim, o verbo fazer. André, eu não lembro. Vamos recordar de novo. Mandar, deixar, fazer. Então aqui, ver, ouvir, sentir. Eu tenho o verbo fazer, acompanhado de um infinitivo. O verbo fazer, acompanhado de um infinitivo. Quem será o sujeito do infinitivo? Repare, você sempre vai atrás do sujeito do infinitivo. O sujeito de rir será o me. O sujeito de rir será o me. Porque ou será um substantivo ou será um pronome. Como eu não tenho um substantivo aqui, eu só tenho um pronome oblíquo me. Então o sujeito de rir é me. Quem é o sujeito de fizeram? Fizeram-me rir. O sujeito de fizeram ele é indeterminado. Por quê? Porque quando é que um sujeito é indeterminado? Quando ele está na terceira pessoa do plural, eles fizeram, e eu não sei quem são esse eles. Eu não sei quem são essas pessoas que me fizeram rir. Por exemplo, aqui, eu não sei quem são esses eles, mas se a frase fosse assim: os alunos estavam na sala brincando, fizeram-me rir. Eu sei que eles fizeram-me rir. Eu sei que o sujeito aqui, esse eles aqui, eu sei quem são, os alunos, porque pelo contexto eu sei que esse eles são os alunos. Nessa situação, esse eles aqui, essa situação não é de sujeito indeterminado, porque eu sei quem são esse eles. Mas quando eu jogo apenas fizeram-me rir e eu não te explico o contexto, então eu não sei quem são esses eles. Então o sujeito é indeterminado. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a aula que eu faço de sujeito indeterminado, explorando todos os casos de sujeito indeterminado. São 2 aulas, beleza? Então, galera,
Se tu tá gostando do meu conteúdo, não custa nada tu ir lá, dar aquele like, se inscrever no canal, para ajudar canais pequenos como o meu a serem reconhecidos pelo YouTube. Beleza? Eu te peço essa gentileza, se esse vídeo está sendo útil para ti. Vamos seguir em frente aqui para o nosso conteúdo. Vi o aluno entrar na casa. Vi o aluno entrar na casa. Qual é o nosso mantra da aula de hoje? É que se eu tenho um desses 6 verbos seguidos do infinitivo, o sujeito do infinitivo ou será um substantivo ou será um pronome. Então, quem são esses 6 verbos? Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Ver, vi, aqui ó. Então eu tenho um dos 6 verbos aqui, seguido de um infinitivo, entrar. Então quem é o sujeito do infinitivo? É na casa? Lembre-se, eu falei que palavras que tenham preposição não podem ser sujeito. E na casa tem uma preposição aí. Por quê? Porque o na é o em, preposição em, mais o artigo a. Em mais a, na. Então, na casa não pode ser o sujeito. Descarto por quê? Porque, acabei de explicar, porque tem a preposição na. Vou chamar assim, mas fica sabendo que o na é o em mais a. Então, se não é na casa, sobrou aqui o aluno. Então, o aluno é sujeito de entrar. Então, descobrimos que o aluno é o sujeito de entrar. André, quer dizer que se tiver um dos 6 verbos seguido de um infinitivo, eu sempre tenho que ter essa carta na manga para analisar as frases? Sim. Sim. Certo? Você tem que olhar para essa estrutura de forma diferente. E é aí que os alunos, eles erram quando estão estudando português. Porque eles ficam bitolados num método. Sempre do mesmo jeito. E português tem essas... É como se fosse uma medusa. O português não é rígido. Ele oscila um pouco, entendeu? Então você tem que ter as cartas na manga para se deparar com as estruturas e fazer a análise devida. Então ainda nessa frase acontece aqui um fenômeno interessante. Por exemplo, ó, eu vou dar uma mudada aqui na frase, em vez de colocar vi o aluno aqui, como está no singular, eu vou colocar aqui vi os alunos entrarem na casa. Perceba, o verbo mudou, entrarem. Mas eu coloquei aqui ou entrar, eu até errei, ou entrar. Então eu posso falar essa frase, vi os alunos entrar na casa, ou vi os alunos entrarem na casa. Então toda vez que eu tiver um substantivo aqui, que é sujeito do entrar, aqui ó, substantivo aluno é sujeito de entrar, a gente acabou de ver isso. Se eu colocar alunos no plural, eu posso deixar o entrar do jeito que está, não altera nada, eu posso dizer assim, ó, vi os alunos entrar na casa, ou eu posso dizer, vi os alunos entrarem na casa. Por quê? Porque aqui eu tenho um substantivo. Essa relação de concordância facultativa, ou seja, eu posso usar ou entrar ou entrarem, só funciona porque aqui é um substantivo. Mas a gente viu vários exemplos nessa aula de hoje que o sujeito do infinitivo ele pode ser ou um substantivo ou um pronome. Então, o que é que acontece quando eu substituo a palavra aluno por um pronome? Por exemplo, em vez de dizer assim, vi o aluno entrar na casa, ou então vi os alunos entrarem na casa, eu vou colocar vi-os. Quando eu coloco o pronome oblíquo os, eu só consigo dizer vi-os entrar no singular. Não existe vi-os entrarem na casa. Não existe essa frase, vi-os entrarem na casa. Não existe. Quando eu substituo a palavra aluno por um pronome oblíquo, eu só posso dizer vi-os entrar na casa. Agora, quando eu substituo o pronome oblíquo por um substantivo, no caso alunos, vi os alunos entrar na casa ou vi os alunos entrarem na casa.
beleza? Vamos agora para a nossa próxima frase. Tá boa, tá a aula hoje? Espero que você esteja gostando da aula de hoje e aprendendo. Deixei-os sair. Eu te pergunto, deixei é um dos 6 verbos? Sim. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Deixei-os sair. Quem é o sujeito do infinitivo? Ou é um substantivo, pela nossa teoria, ou é um pronome. Então é os. Pelo que eu acabei de falar, eu posso falar deixei-os saírem? Não, porque quando aqui for um pronome, isso aqui fica fixado. Agora, se eu substituir o os por alunos, por exemplo, deixei os alunos sair. Eu posso falar assim. E posso também falar deixei os alunos saírem. Por que eu posso falar assim? Porque eu substituí o pronome por um substantivo. Então, quando for substantivo, eu posso falar das duas formas. Quando for pronome, eu só posso falar de uma forma, que é no singular, digamos assim. Eu não posso ir para o plural. Beleza? Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que tu tenha gostado. Eu sou o André. Eu faço parte aqui do programa Português Online. E até a próxima aula, pessoal.